Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, pessoal. Hoje é quinta, 22 de junho de 2023. Esse é o seu Diário Econômico. Sem espaço para surpresas, o Copom manteve a Selic em 13,75% ao ano. Só que nos detalhes, ele deixou a porta entreaberta para começar o ciclo de cortes de juros, na minha visão. Ele não foi tão claro quanto o mercado parecia esperar, mas é um comitê que parece de fato caminhar para os cortes. Sendo assim, eu desconfio que os juros futuros hoje dão uma ajustadinha para cima nos curtos, nada demais, então quem sabe a bolsa nem piore. E talvez o real até goste desse BC um pouco mais conservador, vamos ver. Vamos então por partes destrinchar esse comunicado da decisão. Eu tinha comentado aqui que antes de ler o comunicado, eu ia direto para o resultado do modelo dele para o IPCA de 2024. Primeiro, para quem não sabe, porque 24 é o horizonte relevante da tomada de decisão dele. Basicamente, existe uma defasagem longa no tempo entre ele mexer os juros hoje e isso afetar a economia e a inflação depois. Segundo, porque isso já me daria uma ideia do tom do resto do documento, né? Esse número do IPCA do modelo dele já me diria como é que vai vir a parte qualitativa do documento. E foi bem por aí. Nas contas dele, a inflação do próximo ano saiu de 3,6% para apenas 3,4%, ou seja, ainda acima da meta atual de 3%. E sendo assim, o texto tinha que segurar os ânimos da galera. Por exemplo, ele segue dizendo que as expectativas de inflação estão desancoradas da sua meta, o que demanda, abre aspas, cautela e parcimônia na condução dos juros. Ele também diz que a estratégia de manutenção da Selic por período prolongado tem se mostrado adequada. Dito isso, ele deixa duas brechas, ao meu ver, para a redução de juros, quem sabe na próxima reunião em agosto. Aliás, esse é meu cenário básico hoje. Ele tirou o exercício onde ele não mexe na Selic nunca, né? Fica em 13,75 até o ano que vem, onde ele fazia isso para ver o efeito na inflação do seu modelo, então ele não faz mais esse exercício, né? Não faz mais sentido, pelo jeito, na cabeça dele. E dois, até mais interessante, ele incluiu uma última passagem no texto descrevendo o que ele vai olhar para definir os seus próximos passos. Essa lista, na verdade, não traz grandes novidades para os economistas, né? Todo mundo sabe o que ele olha. Mas o ponto aqui é ele ter decidido incluir essa passagem, que a minha leitura abre espaço para o corte em agosto, bastando os dados permitirem. Tirando os floreios, no fundo o BC quer ver duas coisas melhorarem. A inflação de serviços, que ainda traz preocupação, e as expectativas mais longas de inflação. E no caso das expectativas, né, com isso, ele acaba já mantendo uma porta de saída caso o CMN decida subir a meta de inflação, agora no final do mês, e isso piore ainda mais as projeções de longo prazo dos analistas. Lembrando então, a reunião do CMN é no finzinho de junho, né, e boa parte da melhora do IPCA no Boletim Focus, na minha visão, tem vindo justamente dessa visão dos analistas de que o colegiado não vai seguir aquilo que o presidente Lula estava sugerindo, que era o quê? Subir a meta dos atuais 3% para 4% ou mais. Juntando tudo então, eu vejo a Selic caindo 0,25% em agosto, imaginando que o CMN não vai mudar esses 3% que eu acabei de citar. Para terminar, falando lá de fora, no primeiro dia da sabatina do Powell no Congresso americano, ele preferiu dessa vez endurecer o tom também. Perante ali o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados, o presidente do Fed disse que o aperto monetário ainda tem, abre aspas, um longo caminho a percorrer, antes que a economia desacelere o suficiente para finalmente trazer a inflação de volta para a meta deles, que é de 2%. Powell muitas vezes me lembra aquele jogo infantil, sabe? Aquela cantiga de roda? Tira, põe, deixa ficar. Dessa vez ele pôs. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico, um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.